Atos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Essa palavra, meu irmão, que eu quero trazer a você nessa noite, é uma palavra que parece que aconteceu ao contrário, né? Toda a igreja deveria estar aqui. Hoje muitos irmãos faltaram, né? E essa é uma palavra que toda a igreja precisa ouvir nessa noite. Mas aqui, nesse texto, acontece exatamente após a descida do Espírito Santo sobre a igreja de Atos. Então Pedro levanta-se e ele traz uma palavra que arrebenta com os corações daqueles que ouviram aquela palavra. E todos, não é, ao ouvir aquela palavra, a Bíblia diz que eles compungiram-se, ou seja, afligiram-se os corações. E eu quero começar dizendo para você uma coisa, meu irmão. Eu jamais viria aqui dizer para você ser um cristão primitivo na pós-modernidade como nós vivemos hoje. Jamais diria para você tentar ser um cristão primitivo. Nós temos que ser crentes mesmo modernos. Amém? Muitas pessoas às vezes começam a trazer em debate coisas da igreja, como se, né, pastor, igreja falando de tal, tem isso, tem aquilo, pinta de tal cor, tem isso, aquilo, outro. Irmãos, o que define se uma igreja é de Deus ou se ela é do diabo, não é o que ela usa de tecnologia, as cores que ela é pintada. O que define, pode ter uma igreja rosa, se ela pregar a palavra de Jesus ali, ela é uma igreja de Deus. Então, por exemplo, ao olhar para isso, eu vejo Salomão. A Bíblia diz que quando Salomão vai construir o templo, ele usa do que tinha de melhor, de mais moderno naquela época, para fazer aquele templo, né? Boa parte das coisas eram de ouro.
Então o que define se essa igreja aqui é de Deus não é essas paredes, esse som, esse teto, as luzes, não é isso que define se isso aqui é de Deus. O que define se isso aqui é de Deus é a palavra que é ministrada aqui nesse altar. É a vivência diária da igreja, é o que define se uma igreja é de Deus ou se ela não é de Deus. Amém? Portanto, essa igreja aqui, ela traz aqui um modelo, essa palavra que Pedro traz aqui, ela fala de um modelo de cristianismo que nós precisamos viver. Portanto, se você pode ser aquela pessoa mais apegada à tecnologia possível, você pode usar essa tecnologia para ganhar almas para Jesus. Você pode usar aquilo que nós temos, as ferramentas que nós temos hoje para fazer a obra de Deus. Então, nesse texto, nós vemos aqui algumas coisas muito interessantes. O que é o modelo da igreja, como deve ser o funcionamento de uma igreja. E eu queria compartilhar isso com você nessa noite. Você vê aqui a conversão dos primeiros cristãos, eles eram batizados, e a vida diária desses cristãos, como que funcionava. Eu quero falar um pouco com você sobre isso nessa noite. Primeiro, você observa aqui uma coisa muito interessante. Havia uma mensagem após a descida do Espírito Santo ali, havia uma mensagem transformadora na boca daqueles discípulos. A palavra diz que Pedro traz então essa palavra à igreja, e a palavra de Pedro aqui foi uma mensagem transformadora. A palavra diz: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se os corações de todos, e perguntaram a Pedro: o que faremos? Quando as pessoas ouviram aquela palavra que o apóstolo Pedro pregava naquela noite, o discurso de Pedro aqui, ele impressionou as pessoas que ouviam muito mais do que impressionar. Pedro, o discurso dele aqui trouxe arrependimento no coração das pessoas. A palavra de Pedro aqui trouxe arrependimento nas vidas que ouviam aquela palavra. Irmãos, é tão interessante como Deus trabalha. Deus pega um homem pescador, sem estudo, para pregar para os sábios, e pega um homem como Paulo, estudado, cheio de curso, disso, daquilo outro, falava várias línguas, para pregar para os ignorantes. Olha como Deus é, irmãos, porque Deus não precisa da sua sabedoria para convencer ninguém. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. As pessoas, elas repensavam as suas vidas ao ouvir aquela palavra. Eu pergunto a você, quando você sai da igreja e você escuta a palavra, o que é que isso faz em você? O que é que isso mexe no seu coração? Porque muitas pessoas, como disse Tiago, são ouvintes, mas não praticam aquilo que ouvem. Vêm à igreja, ouvem a palavra aqui, mas aquilo que Deus traz como correção não serve para ela, porque ela olha aquilo como alguma coisa para a vida do outro, do irmão que está do seu lado, mas nunca é para você. E entenda uma coisa: quando Deus traz uma palavra aqui nesse altar, é para você, é para a sua vida, é para você repensar como está sendo a sua vida cristã, é para você repensar como está sendo a sua vida em Deus. Pedro deixou todos aqui impressionados com o seu discurso. A Bíblia diz no próximo capítulo aí, que eles diziam, mas não é esse Pedro, um homem que não tem estudo, iletrado, inculto, mas a Bíblia diz que eles se admiraram da forma que Pedro falava. Que essa unção, meu irmão, esteja sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando você falar de Deus, não seja como você está falando do Zé da esquina, mas que seja algo que você transmita algo para as pessoas. Que alguém, quando ouvir você falar de Deus, ela possa compreender que você não está narrando ali um fato fictício, mas é algo que realmente deve mexer com as pessoas. Então a pergunta gerada no coração das pessoas ao ouvirem Pedro foi: que faremos? As pessoas perguntaram para os discípulos e disseram: o que nós faremos? Esse deve ser o questionamento do nosso coração quando nós somos confrontados com a palavra de Deus. Eu estou errado? A palavra diz, a pregação hoje mostrou alguns pontos na minha vida que eu estou errado. O que eu devo fazer, pastor? O que eu farei? O questionamento deles foi: Pedro, o que nós faremos então? Se o que você pregou diz que nós estávamos vivendo da forma errada, então como é a forma certa? Alguém tem esse interesse no seu coração de dizer: Deus, se eu estou errado, me mostra como é o certo.
Se eu estou errado, eu quero saber a forma correta. Essa foi a pergunta do jovem rico, quando ele se aproximou de Jesus. Ele disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei então para que eu possa herdar a vida eterna? E essa também deve ser a pergunta, o questionamento que deve estar no nosso coração. Ou seja, se nós estamos errados, o que nós devemos fazer? Como deve ser o nosso proceder? O que devemos fazer a partir de agora? Esse é o poder do Evangelho pregado pela igreja. Segundo as palavras de Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas são a definição que Paulo dá do Evangelho. Nós sabemos que a palavra Evangelho quer dizer o quê? Boas novas, boa notícia. Mas Paulo define o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga alto: crê. A salvação de todo aquele que crê. Portanto, quando os discípulos pregam aqui esse Evangelho, aqueles que creram foram salvos nesse dia. Meu irmão, o Evangelho não é um conto para animar a sua vida. Aliás, o dia que Deus mais fica feliz, não é quando tu sai da igreja alegre: nossa, que palavra que Deus me falou hoje, Deus disse que eu vou prosperar, Deus disse que eu vou ser abençoado. Não, de repente esse dia Deus fica assim: não era bem isso que eu estava querendo ver em você, eu queria ver você era arrependido dos seus pecados. Eu queria ver você, era olhar para dentro de si e perceber o que você está fazendo de errado e você mudar. Eu queria olhar para você e ver que dentro de você há arrependimento, porque o Evangelho, meu irmão, ele mostra os seus erros, mas também te mostra uma saída. O Evangelho não é só para condenar como fazia a lei: pecou, morreu. Adulterou, pedra, apedrejados. Não, a lei era só castigo, era só, fez isso, a punição é essa. O Evangelho não. O Evangelho é: se você arrepender dos seus pecados, Deus perdoa os seus pecados, Deus perdoa as suas falhas, está pronto a receber você, fazer como aquele pai fez com o filho pródigo e trazer você para perto dele novamente, contanto que haja arrependimento no seu coração. Meu irmão, o Evangelho, ele te mostra um destino por um caminho de perdão que Deus quer oferecer a você. Deus traz um novo rumo, um novo destino para você, e a pregação deve gerar em nós esses questionamentos: se a forma que eu estou vivendo é certa, se a forma que eu estou vivendo é correta, por que o resultado das coisas sempre é diferente daquilo que é a promessa? Se eu estou andando no caminho do Senhor, se eu estou fazendo realmente é a vontade de Deus, então por que a promessa nunca se cumpre na minha vida? Por que aquilo que eu espero em Deus nunca se cumpre? A igreja, ela deve gerar o questionamento nas pessoas. Por quê, irmãos? Porque a igreja tem a resposta que o mundo precisa. Então nós podemos gerar o questionamento no coração das pessoas. O Evangelho deve fazer as pessoas repensarem as suas vidas. Então Pedro vira para eles a resposta, então, a pergunta deles. Qual foi a pergunta do povo, irmãos? Que faremos? Você pode dizer isso hoje para Deus? Diga: Deus, que faremos? Olha a resposta de Pedro para aquelas pessoas: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que eu devo fazer, pastor, para mudar de vida? O que eu devo fazer para transformar a minha vida? Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado como ordena a palavra de Deus, e você receberá o dom do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, uma nova vida do Espírito Santo para você. Então a palavra de Pedro foi essa para eles, porque, irmãos, o pior tipo de pessoa é aquela que não arrepende dos seus pecados. E você, como pastor, às vezes é até cansativo pregar,
E você vê que muitos cristãos, eles entram na igreja simplesmente porque ele entende que a religião é algo importante, ele tem que ir num culto de domingo, mas você vê que a palavra pregada não muda a vida da pessoa, não gera arrependimento no coração das pessoas. As palavras da pessoa é a mesma, o linguajar é o mesmo, a forma mundana é a mesma, a forma mundana de negociar, a forma mundana de falar, a forma mundana de tratar as pessoas é a mesma, a forma mundana de viver é a mesma, a forma mundana de tratar a família é a mesma, não muda. Sabe, o pior tipo de pessoa, querido, é aquela que não arrepende mais, que não chora, que não sente tristeza pelos seus pecados. É aquela pessoa que peca e ela não sente dor por aquilo. Irmãos, eu não sei vocês que são pai aí, todas as vezes que eu peco, que eu cometo alguma coisa que o Espírito Santo toca em mim, de você errou, a minha tristeza é por mim, obviamente, mas eu lembro quando o meu filho erra comigo, aquilo me entristece. Quem tem filho aí? Quando teu filho erra, e você já ensinou várias vezes, mas mesmo assim ele erra, isso entristece seu coração, sim ou não? Você imagina o coração de Deus, irmãos, em ver as pessoas com a cara enfiada no pecado. Você imagina o coração de Deus em ver as pessoas praticando, vivendo no erro e não se arrependem, e não choram as suas lástimas, não choram os seus pecados. É por isso que Tiago disse: converta a sua alegria em tristeza, porque tem muita gente que está sorrindo, sabe por quê? Porque está saudável, porque tem dinheiro no banco, mas deveria estar chorando porque está vivendo no pecado. O motivo da sua alegria não é aquilo que realmente deve alegrar o coração do homem, a alegria da salvação. A alegria da salvação. Portanto, o arrependimento, meu irmão, é a única exigência de Deus para te perdoar. Você sabia disso? Não importa o que você fez, não importa o que você errou, fazendo ou deixando de fazer, o arrependimento é a única coisa que Deus exige do homem para perdoar ele. Você que está aqui hoje, que ouve essa palavra, eu quero dizer para você, não importa o que você fez, o arrependimento faz Deus perdoar todos os seus pecados. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por quê, pastor? Porque não existe justo fora de Jesus, irmãos. Muitos olham assim: ah não, a palavra está dizendo que Deus não veio chamar os justos, então não está dizendo que Deus não veio chamar os crentes, veio chamar os pecadores. Como é que é isso? Não, o que Deus está dizendo aqui em outras palavras é: eu não vim chamar os justos, porque não existe justo fora da justificação de Jesus. Jesus disse, ou melhor, Paulo disse, que é Deus quem nos justifica. Se você é chamado de justo, não é por sua bondade não, é porque um dia você foi justificado naquela cruz. Não é porque você é bom, porque você é perfeito, não, é porque Jesus justificou você. Então, a palavra é que Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar os pecadores para o céu. Pastor, Deus disse que veio chamar os pecadores para o céu. Então, todo mundo, os pecadores, vai para o céu. Fica no pecado e você vai ver o resultado disso na sua vida. Por quê? Porque a palavra não está dizendo aqui que ele veio chamar os pecadores para o céu, veio chamar os pecadores para o arrependimento. Essa era a hora de você dar glória a Deus. Amém? Essa é a palavra que você deve dar glória a Deus. Por quê?
Jesus não veio chamar os pecadores para o céu, mas para arrepender-se dos seus pecados, e Ele veio chamar os pecadores para esse arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de Jesus. Logo após sair da água, ser batizado pelo Espírito, ou melhor, receber o Espírito na sua vida ali, a palavra diz que ele então começou a sair e a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Pedro, no próximo capítulo da frente aí, é: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu amo esse texto, eu amo esse texto. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério, de bonança sobre a sua vida, pela presença do Senhor. Arrependa e converta o seu coração a Deus. Isso não é, irmãos, essa questão de converter, de batizar, isso não é papo de crente, isso não é papo de igreja evangélica. Isso é a palavra de Deus que tem que se cumprir na nossa vida. Quando a igreja foi ali nascer em Atos 2, não é? Falo como organização mesmo, foi assim. Essa era a mensagem: arrependam, arrependiam. Agora vamos batizar, batizavam. Confessavam os seus pecados ao Senhor, e eles eram batizados, e então eles nasciam novamente. Então Pedro vai persistir nessa mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, após o arrependimento aí, vem o novo nascimento, batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quantos aqui já desceram as águas do batismo? Cumprindo então essa palavra. Essa palavra batismo, ou batismo, tem ganhado uma conotação muito religiosa, não é? O povo, quando fala batismo, agora vai ser crente, agora vai passar para a lei do crente. Queridos, essa palavra não deve ganhar essa conotação religiosa. Sabe por quê? Porque o batismo não é o ingresso do crente na nova religião. Porque muitos veem o batismo com essa visão: o batismo é agora. Muitos até falam assim, né? Fulano, tu vai batizar mesmo, ó. Rapaz, cuidado. Já viu esses pregadores do diabo aí, que pregam para as pessoas assim? A pessoa chega: eu me converti, vou me batizar, vou descer as águas, vou nascer de novo. Irmão, tu vai batizar, irmão. Irmão, cuidado. O batismo é algo muito sério. Já ouviram isso aí? Irmão, o batismo é o novo nascimento. O batismo é a oportunidade de Deus de você nascer de novo. É a oportunidade de Deus de você descer as águas. Quantos aqui já disseram assim: se eu tivesse a oportunidade, pastor, de começar de novo, isso aqui eu faria diferente? Alguém já falou isso aí? O batismo é isso. É a oportunidade de você nascer de novo. É de você começar tudo de novo, de você zerar o jogo, resetar e iniciar novamente. Sabe, começar uma nova vida em Cristo, nascer novamente. Porque o batismo não é ressurreição do velho homem, morreu e ressuscitou. Morreu aquele, nasceu outro. Nova criatura, disse Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, a verdade é que o batismo, ele é o novo nascimento, a oportunidade de Deus de você nascer de novo. É quando você olha e diz: agora eu tive a oportunidade de começar novamente. Então, a palavra diz aí que você recebe o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Vamos, essa é uma palavra pastoral para a sua vida. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade, segundo as palavras de Jesus. Ele disse também: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. O mundo não vê e nem conhece o Espírito Santo.
Mas ele disse: vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sabe por que o mundo não compreende a mensagem da igreja? Porque o mundo não tem o Espírito Santo. A mensagem é algo codificada. Quem revela para você é o Espírito Santo. O mundo não compreende o que fazemos, o mundo não entende o que fazemos, o que pregamos, por quê? Porque o mundo não tem o Espírito Santo. Jesus disse: eles não têm o Espírito Santo, eles não conhecem o Espírito Santo, mas vocês têm o Espírito Santo, ele habita em vós. Meu irmão, acho tão interessante que muitas pessoas, ao passar do tempo, eles vão, mornando na igreja. Diga assim: Deus, essa palavra é para mim. Muitos crentes, ao passar do tempo, vão mornando dentro da igreja. Sabe quando alguém está no frio lá, ele caça um cantinho ali, fica que está bonzinho aqui, sabe? Irmão, vamos ali trabalhar. Não, está bonzinho aqui, calma, aqui está bonzinho aqui. Vamos fazer algo, irmão. Não, que está tão morninho aqui, irmãos, a minha vida está tão boazinha aqui, que eu não quero fazer nada, eu quero ficar aqui quietinho na minha. Sabe, irmãos, porque quando você começa a se envolver na igreja, logo tem fofoca, logo tem gente que fala de você, logo tem isso, logo alguém não sei o que tem, irmão, vai amadurecer a tua vida. A gente precisa aprender a conviver com gente, porque senão o teu irmão vai ser o empecilho para tu ir para o céu, criatura. Lembra do irmão do filho pródigo? Ah, não vou entrar na festa. Meu irmão estava no pecado e o papai fez uma festinha para ele. Lembra? Meu filho, a festa é para todo mundo, é para nós. Entra. Olha, matamos um novilho cevado. Teu irmão estava morto e reviveu. Não vou entrar. Conhece crente assim? Tudo faz mimimi com as coisas. Pastor não me deu os parabéns. Não me citou. Falou o nome de todo mundo da igreja, mas não falou o meu nome. Vamos crescer como igreja, irmãos. Vamos amadurecer como igreja. É por isso que a palavra diz que não acrescenta o número daqueles que vão sendo salvos. Por quê? Porque tem que ter um parâmetro, temos que seguir uma ordem para as coisas acontecerem. Está aqui, está tão bonzinho, pastor, irmão, vamos fazer alguma coisa na igreja. Você foi chamado para ser salvo, mas também para que você seja instrumento para salvar alguém. Não, pastor, está bom, já entrego meu dízimo, já entrego minha oferta de missões, nas sextas, já entrego minha oferta na igreja, está bom, já contribuo. Não, Deus quer a sua mão nessa obra. Deus quer usar você, as suas palavras, a sua boca, o seu toque nas pessoas. Então Pedro vem e continua explicando algo aqui. Ele diz que essa promessa é para vós, diga amém, e para os vossos filhos, diga amém de novo, e para todos quantos estão longe, diga amém novamente, que Deus vai chamar, não é? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. A palavra está sendo pregada, mas você precisa aceitar isso na sua vida. E tem alguns aqui me olhando com cara feia, com quem dizendo assim: ah, pastor, esse papo aí, fica na sua. Eu estou aqui, irmãos, olha, de vez em quando surgem coisas: ah, pastor, igreja fulano de tal, igreja Bertana, igreja do fulano. Irmãos, eu estou aqui para fazer o que Deus me mandou fazer. Eu nunca vou subir aqui nesse altar para me encher linguiça. Eu vou pregar para você a verdade de Deus sempre. Então, a palavra que Pedro traz aqui é
que nós, essa promessa, ela é para nós e para os nossos filhos. Pais, preocupem com os filhos de vocês. Eu vejo quantos pais que são crentes, uma bênção, mas é tão displicente com os filhos. Filhos com 12, 13, 14 anos, não vou na igreja, papai, vou não. Tá bom, filho, fica aí. Não vou fazer mais nada na igreja, papai. Tá bom, fica aí. Crianças com 10 anos, traga o seu filho para a igreja, meu irmão. Sabe, eduque o seu filho nos caminhos do Senhor. É esse o conselho da palavra. Nós estamos aqui para gerar uma geração diferente do mundo. Não é semelhante a eles, não. O modelo que tem sido colocado na cabeça das pessoas é o modelo da televisão, do WhatsApp, da rede social, e não o modelo que Deus ensina. Então Deus está dizendo que a promessa, ela é para vocês, e para os filhos de vocês. Essa salvação é para vocês, e é para os filhos de vocês, e todos quantos um dia vão crer nessa palavra, que estão até longe, nem sabem disso aqui ainda. Tem gente, irmãos, que nem sabe que essa igreja aqui existe em Riachão, mas um dia estará aqui dentro, congregando a Deus, congregando ao Senhor, louvando a Deus. Por quê? Porque essa promessa é para ele, que um dia vai aceitar essa palavra. E ele disse com muitas outras palavras, ele falava dessas coisas, dizendo, exortando as pessoas com as seguintes palavras: salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, eu vou repetir isso aqui para você. Salva-se dessa geração que está aí fora, perversa. Essa era a pregação de Noé. Gente, vamos ser diferentes. Não vamos ser que nem o mundo, vamos mudar a nossa vida. Deus vai trazer um dilúvio, vai trazer o castigo sobre o mundo. Salve-se, mas não, nós queremos ser igualzinho a eles. Deus quer te fazer diferente. Deus quer fazer de você um modelo de transformação. Você já viu como é que faz algum tipo de peça, alguns tipos de objetos de plástico, e tem um molde ali, onde é colocado a matéria-prima, e ela vai moldar aquelas coisas que estão ali, para trazer, segundo aquele padrão que está ali, segundo aquele desenho que está ali, segundo aquele molde que está ali. É assim que vai surgir outras iguais àquela, e assim é você, que você seja um molde de Deus nesse tempo, para que surjam outras pessoas como você. Mas não, é como disse Paulo, né? Não vos conformeis, tomar a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do que você aprende aqui, na igreja, do que você aprende na palavra. Transformai-vos pela renovação da palavra de Deus. Então, ele diz que os que aceitaram a palavra, quantos estão me ouvindo nessa noite aqui? Todos estão ouvindo? Está chegando bem o som no seu ouvido aí? Está ouvindo, amém ou não? Agora, você está aceitando o que eu estou dizendo? Porque ouvir é uma coisa, não é, irmão? Agora, aceitar, realmente, pastor, você está certo, pastor. É isso aí mesmo. Isso é aceitar. E isso é para mim, porque eu estou precisando mudar nisso, pastor. Isso é você aceitar a palavra. E ele disse que aqueles que aceitaram a palavra foram batizados. Irmãos, aqui não tem esse negócio de dizer, fizeram 6 meses depois, cursinho do discipulado, para poder, como nós fazemos hoje, a igreja está mais organizada. Não foi, creu, irmão, vamos aqui batizar, vem cá, acabou, salvo para a glória, acabou. Aí tem gente que quer questionar tudo. Não, irmão, tu aceitou Jesus, já vai batizar amanhã, irmãos. Acho que eu vou fazer um tanque bem aqui no altar. Alguém tem uma piscinazinha em casa para me emprestar? Só desliga o ar um pouquinho para não esfriar muito. Batiza bem aqui mesmo. Vou fazer um batismo assim ainda aqui na igreja. Queridos,
Os que aceitaram, tem alguém aceitando essa palavra no coração aí? Os que aceitaram, desceram as águas e nasceram de novo, foram batizados, de forma que aqueles que aceitaram foram quase 3.000 pessoas. A palavra está sendo pregada, mas você precisa aceitar. A Bíblia não diz que todos foram batizados, diz que aqueles que aceitaram. Você pode virar para o seu irmão do seu lado, fazer uma cara de profeta, botar o dedo no nariz dele e dizer assim: você precisa aceitar. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? Diga assim: aceita logo que dói menos. O conselho de Pedro é: salvai-vos dessa geração perversa, ou seja, sai do meio deles, não participe das suas festas pagãs, dos seus sacrifícios, dos seus cultos pagãos, dos seus ídolos, não vivam esses valores. Quantos cristãos estão dentro da igreja, mas todo festejo está lá? Uhul. Pastor, vou ali comer um quentão, vou ali não sei o que tem. Irmão, você está dividido. O que Pedro está dizendo aqui é: não salvai-vos dessa geração, não participe dos cultos pagãos deles. Não viva a fé deles, porque você foi chamado para viver uma fé viva. Não mais, o nosso não tem nada aqui, no altar, não tem um crucifixo com uma imagem pregada, não tem nada aqui, tem não, né? Por quê? O nosso Deus não está morto, Ele está vivo. E você não precisa de imagem para lembrar, pastor, é porque eu olho para a minha imagenzinha, aí eu lembro do meu Senhor, aí eu fico triste, pastor, aí eu oro. Joga suas imagens, crucifixos, amuletos fora, irmãos, porque hoje você vive uma fé viva no Senhor. A Bíblia diz que o cristão vive pela fé. Jogue essas coisas fora, porque a sua fé hoje ela não tem outro mediador, é Jesus. A palavra diz que não existe um outro mediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o mediador entre Ele e nós. Não existe outro. Se nossos irmãos que creem diferente querem pensar assim, amém, respeitamos a fé deles, mas a Bíblia não ensina assim. Respeitamos, mas não cremos assim, porque a Bíblia não ensina assim. Então, eu quero falar para você, há uma salvação nessa noite, há uma porta de Deus aberta aqui, porque a palavra é: salvai-vos dessa geração perversa, ou seja, sai do meio deles, porque há uma salvação, há uma saída, existe um escape, há uma porta aberta para você. Salvai-vos dessa geração, há uma porta aberta para ti nessa noite, ela não ficará aberta para sempre. Lembra das virgens? Depois de tudo, na hora errada, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta, e a porta estava fechada, mas antes ela estava aberta, e ele disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Crente tem identidade, irmãos. Crente tem identidade de filho de Deus. Alguém está orando, aí um anjo vem e diz: Senhor, ó lá, ó, quem é? É o Amadeu. Amadeu, Amadeu, está aqui a identidade dele. Esse é filho. Socorre, meu filho. Sabe, queridos, então eu quero que você compreenda nessa noite, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrará e sairá e achará pastagens. Jesus, ele então diz para aquelas virgens: não vos conheço, mas na verdade elas não aproveitaram o tempo da misericórdia e da graça de Deus. Então a Bíblia diz aqui que quase 3.000 almas se converteram naquela pregação de Pedro.
Queridos, como é lindo você ver uma fração dessa de pessoas se convertendo em um único dia, em um único culto. Que Deus me use um dia para ganhar pelo menos umas 1000, tá bom. Sabe, esses dias eu recebi uma mensagem, eu tenho um canal lá que eu posto as mensagens aqui, e aí recebi uma mensagem de uma pessoa, não sei nem, acho que não é daqui, dizendo assim, sendo ministrado por essa palavra. Aquilo alegrou muito meu coração. Porque aquilo que Deus está fazendo através de você está tocando outras pessoas. Sabe, meus irmãos, quase 3.000, diga 3.000 almas se converteram naquele dia. Mas eu quero dizer para você que se hoje aqui não tem 3.000 pessoas para se converter, aliás, até mesmo os crentes hoje, parece que combinaram de não vir para o culto hoje. Se não tem 3.000 almas para se converter aqui hoje, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Um pecador se arrepende. Portanto, se hoje Deus chamar você, alguém que está aqui nessa noite, e hoje houver aqui uma decisão por Jesus, por confessar a Cristo, a Bíblia diz que há uma alegria, uma festa nos céus. Portanto, meus irmãos, perceba que isso aqui, de 3.000 almas, só acontece uma única vez. Você não vê aqui dizendo que Pedro ganhou mais 3.000 almas, mais 3, mais 4, 5. Está aqui, 3.000 almas. Essa fração exata, 3.000, acontece uma vez. Sabe, eu entendo assim, eles ganharam muitas almas depois, posteriormente. Hoje também tem muitos pastores que já ganharam milhares de almas de uma vez só. Várias cruzadas. E quanto mais a igreja crescia, né, tem um outro número que eles vão mais na frente, eu não recordo direito aqui o número, mas teve um outro número muito grande também de conversão. Mas quanto mais a igreja crescia, você percebe aqui que Pedro, eles começaram então a um trabalho para a edificação da igreja. Aí já tinha mulher, viúvas que precisavam de cuidados. Aí já tinha pessoas assim que precisavam de cuidado. Então levantaram ajudantes, auxiliares. Eu profetizo aqui pessoas, bons obreiros aqui nessa igreja, para ajudar o pastor. Ajudar o pastor é trabalhar, irmãos. E aí eles, né, começaram a preocupar, por quê? Irmão, porque pastor não tem tempo de ganhar alma. Você sabia disso? Pastor não tem tempo de ganhar alma. Quem ganha alma é as ovelhas. Sabe por quê? Porque o tempo do pastor, irmãos, é separando briga de irmãos imaturos. O tempo do pastor é acalmando casais que querem separar por tudo, que ontem dizia que se amavam, e agora está aqui querendo esfaquear um ao outro. E está lá o pastor, calma, segura, calma. Você está rindo, né? Você sabe que é verdade. E aí, outros lá, porque alguém falou no Facebook dela que ela estava feia, aí ela está em depressão agora. Aí está lá, pastor, vem aqui, eu estou depressiva, pastor. Ora por mim. E a gente vai, dá uma palavra, e sabe, e ora com as pessoas. E está lá as pessoas dizendo, não, mas eu vou morrer mesmo, pastor. Não, mas é porque. Irmão, calma, para com isso. O tempo de pastor é para isso, irmãos. Infelizmente, Pedro não ganha mais alma. Por quê? Porque Pedro agora está lá cuidando do povo. Tem alguém entendendo aí? Eu quero dizer, não seja uma ovelha limpa. Seja uma ovelhazinha limpa. Sabe? Eu vi um vídeo uma vez de um homem tosando uma ovelha, irmão Sidney. Irmãos, olha, a lã estava arrastando no chão já, ó, cobrindo o rosto da ovelha. Eu sei que de vez em quando o pastor tem que dar lá
trazer um cuidado, e isso é ministrado muitas vezes no culto mesmo. Mas entenda uma coisa, meu irmão, seja uma ovelha de Deus, seja uma ovelha abençoada, não dê trabalho na igreja, não dê trabalho ao seu pastor, seja uma ovelha que contribua com a sua lã, com o seu leite, para o bom andamento dessa obra, sabe, porque a ovelha deve então, eu sei que a igreja vai receber pessoas problemáticas, isso é natural, mas você que já está, sabe, tem gente que está 10, 15, 20 anos na igreja, dando trabalho, não muda. Precisa o tempo todo de, sabe, irmãos, olha, fica calmo, daqui mais 1h30 eu termino. Estou empolgado hoje. Mas tem gente que, sabe, está uma vida na igreja, mas não frutifica. Não se desperta, e às vezes aquilo que faz, ainda faz porque o pastor adulou. Vamos, irmão, por favor, faz alguma coisa, ajuda, vai ser bênção para você. E aqui, posteriormente, você vai ver como era o dia a dia da igreja. Isso aqui eu quero que você que você preste muito bem atenção nessa noite. Então, olha só, e eu quero, assim, só para fechar aqui esse assunto, né? Irmãos, o pastor vive o tempo todo, né, separando briga de irmãos, briga de casal. A propósito, se tem alguém aqui hoje que está brigado com alguém, seja com um irmão da igreja, com gente lá fora, com marido, já chega em casa hoje, já procura essa pessoa e peça perdão para essa pessoa. Porque igreja é isso, irmãos. Porque tem muita gente confundindo igreja com lá o clube de amizade dele, que ele vai lá para ostentar as suas proezas, ostentar as suas qualidades. Olha, eu sou bom, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu conquistei isso. Não, a igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar para você diminuir, Jesus crescer na sua vida. A igreja é lugar para você negar a si mesmo, aprender a negar a si mesmo. Aqui não é lugar de você ostentar nada. Agora, veja como era o dia a dia da igreja. Isso aqui eu quero que você preste muito. Mateus, cadê o Mateus? Fica ali para nós. Bota lá o texto, por favor. Olha como é que era esse texto. E perseverava, versículo 42, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. 44, todos que creram estavam juntos. 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Tem aí o texto? Versículo 42, diz aí, e perseveravam, diga perseveravam. Está falando do que, pastor? Que eles não eram inconstantes. Os crentes de hoje não. Hoje eu estou apaixonado por Jesus. Hoje eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, eu amo meus irmãos. Amanhã, não quero mais nem saber de igreja. É inconstante. A pessoa está aqui hoje, amanhã já está lá, né? Nos cafundó do judo, como diz o irmão Cid. Não tem firmeza. Irmãos, Deus quer ver você aqui hoje, domingo, mas Deus quer ver você aqui também quarta, terça-feira, sábado, domingo de manhã, perseverança, e não só com relação a culto, com relação ao seu casamento, com relação à sua vida social lá fora, perseverança. Não é estar casado hoje e vocês se casaram aí, estão casados, já acabou. Não pensa olhar para trás não. Perseverança. Quem vai casar, né? Mariana e o Enzo também. Daqui um dia vão casar, né? Acabou. Casou, voltar jamais. Diga amém, os dois. Na pressão, mas diz, você viu que eu não pressionei nada, né, irmão? Não pode falar não. Né? Então, diz aí, perseveravam aí na doutrina dos apóstolos. Fala de quê? Das regras impostas por sua liderança. Aqui tem regras, algumas coisas acontecem de uma forma, e você deve respeitar e viver dentro desses princípios. Quantos aqui queriam viver numa igreja sem regra nenhuma? Funciona. Então,
Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aquilo que eles impunham. Outra coisa, na comunhão, isso fala do envolvimento, de estar presente uns na vida dos outros, se importando uns com os outros. Comunhão. Irmãos, tem gente que se ele está bem, o resto que se exploda. Isso não é um pensamento cristão. Muitas pessoas, pastor, eu estou bem aqui, e o que eu acho interessante é o seguinte, quando, muitas pessoas são assim, quando tem um irmãozinho na igreja passando dificuldade, ele não está nem aí. Às vezes vai fazer uma arrecadação para uma cesta, vai fazer um levantamento de algo para ajudar alguma pessoa, a pessoa não está nem liga. Às vezes tem uma mensagem pedindo só oração, ele não não vai orar nada. Mas na hora que chega a vez dele, que é ele que está doente, que é ele que está precisando, aí se ninguém fizer nada, aquela igreja não presta. Porque não fez nada em prol de mim. E quando somos nós que precisamos nos importar com os outros, nós estamos nos importando? Fala aqui de comunhão. E diz mais, no partir do pão. Escute só, porque depois disso aqui eu vou fazer uma pergunta para você. No partir do pão, isso aqui fala da ceia. Quantos cristãozinhos que participam de 2, 3 ceias no ano? Culto de Santa Ceia é como programação qualquer que eu troco por um jogo de futebol, por um jantar com os amigos, com outras coisas do tipo, e isso não tem importância nenhuma. Mas a Bíblia diz que eles valorizavam a comunhão, o partir do pão e as orações. Momento onde eles oravam junto, orando uns pelos outros. Tem gente que nunca pisou os pés numa terça-feira aqui na igreja para orar. Nunca. Crente dessa igreja, nunca pisou os pés aqui na terça-feira para orar. Nas orações e em cada alma havia temor. Sabe por quê? Que nós deixamos de fazer certas coisas e fazemos outras que desagradam a Deus, porque nós perdemos o temor. Porque enquanto você teme, irmãos, você respeita a palavra que Deus libera sobre a sua vida. Se você está temendo no seu coração o que eu estou pregando para você hoje, amanhã a tua vida vai estar diferente. Porque você teme. Mas se você não teme, não. É só mais uma palavra do pastor, é só mais algo que ele está dizendo lá, que ele sempre fala algumas coisas, é só isso, e não vai mudar nada se eu deixar de fazer isso, ou se eu não fazer aquilo, não vai mudar nada na minha vida, mas que Deus tome a sua vida com um espírito de temor, porque a palavra diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Não é faculdade não, eu tenho 3 cursos superior, tal, eu sou sábio, não, sabedoria é o temer a Deus. É temer o Senhor. Então ele diz aqui, eles haviam temor deles no coração, e todos que estavam juntos, tinham tudo, todos que creram estavam juntos, né? Aqui fala da unidade, estarmos juntos, sabe? Quando a gente vai fazer alguma programação da igreja, a gente se une para fazer aquilo, a gente se une para fazer, amém? Não tem alguém aqui ainda? Unidade, eles estavam sempre juntos, ou seja, eles se uniam para trabalhar em prol daquilo que era a palavra para eles, daquilo que era, né, a obra que eles tinham que fazer, eles estavam sempre juntos. Irmãos, interessante aqui, todas as pessoas que não se misturam na igreja, não trabalham, não faz nada, ele nunca se torna um cristão verdadeiro, ele está sempre mais envolvido com o mundo do que com a igreja. Porque ele não se envolve, irmão. Depois que termina algum tipo de trabalho que a igreja faz, ali você viu que o que fica de bom é as brincadeiras, é aquilo que você se confraternizou com o irmão, que você brincou, que você ajudou. Quantos estavam naquele congresso aqui de mulheres aqui que ajudaram naquele? Alguém ajudou naquele congresso? Alguém estava junto lá?
a comunhão, é você se sentir útil no reino, é você participar, é você ser instrumento de Deus, estar junto com os irmãos, como diz o texto, né, bíblico, né? Aquele que se isola, procura só os seus próprios interesses. Então nós precisamos ter esse espírito de unidade no nosso meio. E aí termina dizendo o seguinte: vendiam suas propriedades, distribuíam o produto entre todos. Agora eu quero ver. Fique tranquilo, meu irmão. Eu não vou mandar você vender as suas propriedades. Porque isso aqui está falando de obra de caridade. Eles se sentiram tocados a fazer aquilo. Ninguém mandou eles vender nada. A igreja não disse: ei, venda as fazendas de vocês e dá para os pobres. Ninguém, não tinha essa mensagem. Eles sentiram o desejo de vender as fazendas deles e partir, porque eles viam muitos pobres, muitos que precisavam, então eles quiseram fazer isso. Isso aqui fala de quê? De obra de caridade que nós, como igreja, precisamos fazer. Mas às vezes, até mesmo as cestas que reunimos aqui para comprar, às vezes você nem faz parte disso. Cada um dá R$10 por mês. E às vezes vai servir para você mesmo essa cesta. Nunca esqueço do testemunho do Joselino lá, quando ele foi lá na nossa igreja da outra vez. Lá, que ele disse que os irmãos estavam reunindo lá para fazer a cesta. E ele não tinha nada na casa dele, estava passando fome quase. Mas ele disse que pegou e comprou algum alimento lá e levou. E ele não sabia, a cesta era para ele. Fizeram uma cesta desse tamanho, era para ele a cesta. Nós arrecadamos aqui 15, 16 cestas, acho que é isso, mais ou menos, por mês. E eu sei que esse número poderia ser muito maior. Se todos aqui entrassem nesse propósito. Muito maior. Cada um dando R$10. Pastor, eu estou precisando, de repente, para você a cesta também. Quanto mais arrecadarmos, mais podemos ajudar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Portanto, agora sim, agora meia hora eu termino. Estou brincando, estou terminando, irmãos. Portanto, o texto fala do quê? Do que é ser cristão. Agora eu quero só perguntar para você uma coisa para nós orarmos aqui e terminar. Olha só. Eu vou falar aqui, você analisa a sua vida cristã. Por favor, faça isso agora aí. Se a sua vida está condizendo com isso aqui, porque isso aqui era o dia a dia daquela igreja. Eles eram perseverantes. Você é perseverante? Na fé, no seu casamento, na sua vida. Você é perseverante? Pense. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, eles respeitavam a doutrina da igreja, né? Na comunhão, eles viviam em comunhão com as pessoas daquela igreja, daquele tempo. No partir do pão, na ceia, eles não negligenciavam a ceia. Nas orações, você está sempre presente nas orações da igreja. Cada alma havia temor. Você tem realmente esse temor no seu coração, ou você está vivendo como se, não, Deus está sempre passando pano em cima das coisas erradas que eu faço, né? Cuidado que isso um dia pode pegar você. Cada alma havia temor. Todos que criam estavam sempre juntos, eles estavam sempre se reunindo, porque tem gente que está o tempo todo junto com o povo do mundo. E às vezes o tempo que ele tem de estar junto com a igreja é só domingo à noite, aqui nessa 1h30 de culto só. Né? Estavam sempre juntos e eles tinham essa obra social, né, de ajudar os outros. Vendiam ao ponto de vender as suas propriedades para ajudar o próximo. A sua vida encaixa nisso aqui, irmãos? Sua vida encaixa nisso aqui? Porque isso aqui é cristianismo. O resto é balela. Você vê muitas igrejas aí com movimentos maravilhosos. Levanta a mão e canta e faz e pai, mas e viver isso aqui? Quem está vivendo? Seu coração está compungido, como disse aqui, aflito, meu Deus, eu estou errando diante do Senhor. Preciso melhorar. Se tiver, eu estou feliz nessa noite. Porque é esse o
propósito da palavra, fazer você repensar a sua vida. Se você olha para isso que está sendo ministrado aqui hoje, por essa palavra, a sua vida está tudo diferente aqui, você não persevera, você não é firme, você não tem doutrina, você não tem palavra, você não tem comunhão, nem envolvimento com a igreja, você está o tempo todo, o seu momento de envolver, é só esse momentinho aqui de 1h30 de domingo, você não faz parte da ação da igreja, você não participa do culto Santa Ceia, você às vezes não se envolve na obra social da igreja, não ajuda em nada, então você precisa melhorar muito. Nós precisamos melhorar muito. Alguém concorda com essa palavra? E aí, eu quero terminar dizendo o que era o desfecho disso aqui tudo, irmãos. É isso que importa para Deus. Olha, diariamente perseveravam no templo. Diga, no templo. Como que era? A cada domingo, que está escrito aqui, era a cada 15 dias? Era só no culto de ceia? Não, diariamente. Irmãos, meu coração entristece ao olhar para isso aqui, porque eu vejo que nós estamos longe de viver isso aqui. E Jesus disse: cuidado, porque eu virei no dia e na hora que vocês não estão esperando. Todo mundo distraído. Hoje em dia todo mundo tem uma chácara para passear, todo mundo tem um carro bom para passear, todo mundo tem um lugar para ir, e aí, não, eu vou, domingo à noite eu vou na igreja. Você lembra quando você se converteu? Como era a sua chama no seu coração? Ou você já se converteu morno? Você chorava na igreja. Seu coração queimava pelo culto, pela hora de servir a Deus. Você tinha, desejo ardente para muitas coisas. E é por isso que Jesus diz para a igreja de Éfeso: vocês fazem tudo perfeito, mas falta amor no coração de vocês, falta aquele primeiro amor, de dizer assim: nossa, é a hora do culto, hoje eu vou cultuar a Deus, hoje eu vou ouvir uma palavra que vai mexer comigo, hoje eu vou estar na igreja, hoje eu quero participar daquele culto maravilhoso. Você tem isso no seu coração? Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: eu tenho me esforçado para mim ser um pastor que nunca envergonha essa igreja. Já estou aqui há 10 anos, pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou bom, não. Eu faço de tudo para me dar bom testemunho na rua, para que você não tenha vergonha de dizer que congrega aqui, e que eu sou o seu pastor. Mas será que você pensa que às vezes não falam só do pastor? Que às vezes você também como membro deve dar esse testemunho lá fora? Que Deus traga esse espírito de convencimento no nosso coração. Diariamente estavam no templo, diariamente. Eu quero que você repita, diga diariamente. Eu disse o que, irmãos? Vem terça-feira aqui para você ver quem vai estar aqui na oração. Vem terça-feira aqui que você vai ver. Vem domingo de manhã para você ver quem vai estar aqui na escola bíblica. Ah, não, é porque o mundo pastor hoje. Não. A modernidade é maravilhosa. O som, as luzes, tudo, o ar-condicionado, tudo é bom. Mas uma coisa não pode mudar. A igreja precisa permanecer em cima desses princípios aqui. Isso não pode mudar. Jamais pode mudar. E aí diz que eles, louvando a Deus, contando com a simpatia de todos, e Deus então acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quantos gostam de louvar a Deus aqui? Vamos aqui. Vamos ficar de pé. Eles louvando a Deus, todos os dias no templo. Eles caíam na graça do povo.
Sabe aquela igreja que o povo diz, nossa, eu vou para aquela igreja, porque a igreja é muito boa. E a palavra diz que Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. Eu acho que é lá. Acho que é lá. O único que é digno de receber a honra e a glória, ao Rei eterno e imortal, a Ele ministramos. Cante mais uma vez, ao único que é digno, o Senhor, ao único que é digno, levante sua voz, de receber, adore a Ele como no princípio, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Levante sua voz e diga, coroamos, Senhor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, Senhor. Consagramos todo o nosso ser. Mais uma vez, coroamos, Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos